o professor Carlos Eduardo. Sejam bem-vindos ao curso de Administração de Domínios com Windows Server. Essa nossa primeira aula, ela tem como intenção fazer um breve alinhamento sobre alguns conceitos básicos de redes que nós precisamos. Tá? Então, a primeira questão que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o que é uma rede, né? Se a gente for analisar aí o que significa a palavra rede. Uma rede, para nós, ela vai ser um conjunto de equipamentos, e aí, nesse caso, só o computador não é mais, né, o equipamento da rede, e sim qualquer outro equipamento que seja capaz de se comunicar com outro dentro de um meio físico específico. Então nós temos aí uma rede composta por diversos equipamentos. Então eu tenho equipamentos que vão fazer o que para nós? Equipamentos que vão compartilhar. A palavra-chave, gente, é compartilhar. O que esses equipamentos vão compartilhar para nós? Vão compartilhar serviços, que são recursos que as máquinas possuem. De uma forma bem simples para você entender quando a gente fala essa questão de recurso. O armazenamento da sua máquina é um recurso. Você tem um HD onde você armazena arquivos. Nesse caso, esse recurso que hoje é usado só pela sua máquina, através de uma rede, pode ser compartilhado para outras máquinas que estão presentes dentro da mesma rede que você. Então você pode se tornar um servidor. Você pode se tornar, logicamente, um servidor. Né? Você não é um servidor, mas você faz o papel de um servidor. Essa é a lógica que a gente fala do que significa hoje uma rede. O processo de comunicação que esses equipamentos vão ter que fazer para poder compartilhar esses recursos na forma de serviços é exatamente o foco do que nós chamamos de protocolos. Para que essa comunicação aconteça, eu tenho que ter alguns atores importantes, né? Que é o emissor, o receptor, e entre esses dois caras, eu vou ter o elemento mais importante de todos, que é a mensagem, que vai ser transportada através de um meio físico. Esse meio físico, qual que é? Pode ser rede cabeada metálica, rede cabeada por fibra ótica, meio sem fio, né, wireless, como a gente conhece. E para que isso tudo aconteça, nós vamos precisar de regras. As regras do jogo, elas vão garantir exatamente que esses equipamentos sejam capazes de se comunicar de uma forma unificada. O que essas regras, né? O que essas regras vão trazer para nós de vantagem? Elas vão trazer para a gente uma padronização. Uma padronização voltada em quê? Uma padronização voltada num idioma em comum que esses protocolos vão utilizar, num formato de encapsulamento, que seria a adição de informações para que o destino seja capaz de trabalhar essa mensagem que receber. É uma questão de endereçamento para que emissor e receptor sejam devidamente identificados. Eu preciso saber o endereço desse cara e o endereço desse cara para que eu possa enviar e esse cara possa me responder. Não há anonimato. Se você envia uma mensagem e você espera que essa mensagem seja respondida, você precisa identificar o seu endereço para o seu outro lado, para que ele possa poder responder para você. É a mesma coisa, lógica de um correio. Você recebe uma carta, não recebemos muitas mais, mas você recebe uma carta que não tem o endereço do remetente. Como você responderia a ela? Você não responderia. A mesma lógica acontece aqui no processo de comunicação. Para que isso funcione, foram definidos o quê? Foram definidos protocolos que operam em camadas. Essas camadas elas são feitas como se fosse uma espécie de linha de montagem
para que a mensagem seja totalmente trabalhada e preparada para que ela possa trafegar neste meio para chegar até um destino e esse destino seja capaz de devolver essa mensagem para você. Que ela seja legível, que haja uma garantia de entrega, se for necessário, e assim por diante. Que haja também a divisão de uma mensagem muito grande, caso ela, né, não seja de um tamanho suficiente para trafegar nos meios físicos que nós temos disponíveis. Essa é a lógica do que nós chamaremos de protocolos, que vão reger, inclusive, os serviços desse curso. Então, nós temos vários protocolos, como um DNS, como um DHCP, como um protocolo chamado de LDAP, que vão reger todo o procedimento que as máquinas dentro desse domínio que nós vamos criar possam se comunicar corretamente, possam se comunicar sem erros, possam se comunicar, trocar essas informações, interagir e garantir que os nossos usuários façam o seu trabalho corretamente. É isso que nós vamos fazer hoje nesse curso. Esse curso vai permitir que nós configuremos uma rede com um domínio baseado em Windows Server, utilizando alguns protocolos que vão permitir a comunicação deste servidor com os clientes e destes clientes e este servidor também com outras máquinas da internet. Nós temos envolvido aqui nesse processo, né, não somente esses protocolos, mas uma série de outros protocolos, como por exemplo NAT, são capazes de fazer aí com que nós consigamos sair da nossa rede local e possamos chegar à rede do nosso provedor e assim chegar nas outras redes. Mas isso é assunto para um curso específico de protocolos de comunicação, que também é uma das nossas especialidades aqui. Fica de olho. Beleza, gente? Então a ideia para a gente só pensar um pouquinho no que vai acontecer é entender um pouquinho de toda essa rotina. Uma rede formada por equipamentos, e a rede pode ser dividida em três, basicamente são mais, mas nós vamos nos ater a três padrões, que é a LAN, a MAN e a WAN. A LAN é a nossa rede local. A rede local ela tem duas formas de se explicar. Uma delas é física e uma delas é lógica. Tá? A física, a LAN, fisicamente falando, é uma rede local que fica restrita realmente à área física, ao espaço físico a qual ela foi configurada. De uma forma lógica, o conceito ele explode um pouco essa questão do ambiente físico, até por causa do uso de VPNs que nós temos hoje. Né? O que acontece? Quando eu tenho uma LAN lógica, eu entendo que essa LAN ela extrapola o limite físico, mas ela é controlada pela mesma empresa, pelo mesmo grupo administrativo. As máquinas criam entre si uma mesma relação de confiança e interagem, mesmo de forma remota, como se elas estivessem dentro do ambiente físico. Então, você consegue ter braços estendidos da sua LAN trafegando através da WAN de forma protegida, porém com os mesmos requisitos de segurança, as mesmas permissões, os mesmos vínculos que a máquina teria se ela estivesse aonde? Na rede física local. Então, o conceito de LAN hoje, a gente pode considerar que são equipamentos que fazem parte do mesmo domínio administrativo. Domínio não precisa necessariamente ser o domínio como a gente vai aprender nesse curso. Quando eu falo domínio administrativo, eu estou falando basicamente delas estarem sob a mesma administração de uma mesma empresa, uma mesma corporação. Tá? O outro conceito que nós temos é o conceito das redes metropolitanas, as MANs. A rede metropolitana é aquela rede que o alcance dela é de uma cidade ou um grupo de cidades. Normalmente essa rede ela é mantida por quem? Pelos provedores, pelas operadoras. Por quê? Elas cabeiam a cidade. Tá? Quando você se conecta a um provedor, você assina um provedor e ele traz um equipamento para dentro da sua casa, ele está trazendo um acesso à rede dele para dentro da sua casa, permitindo que a sua LAN se comunique com essa MAN. Essa MAN, junto com outras MANs de outras operadoras, elas vão começar a formar a chamada de WAN, que é a área de rede estendida. A rede estendida, diferente das outras, ela é um conjunto de várias redes. Essas duas primeiras, elas podem ter
redes. Uma LAN pode ter uma outra LAN dentro dela, seriam as sub-redes. Uma MAN contém um conjunto de LANs e também pode ter equipamentos finais dentro dela. E uma WAN é um conjunto de redes que se interligam entre si. Eu posso ter WANs privadas, pertencem a uma única empresa, tá? Várias redes se comunicando, formando uma WAN. Como eu posso ter também a chamada de WAN pública, que é o que nós conhecemos como internet. Esse é o conceito da internet, né? Um agrupamento de redes que permitem que nós não só trocássemos informações entre essas redes, mas uma rede pode servir de caminho para chegar na outra. Você se comunica com o provedor, duas redes já se encontraram. O provedor se comunica com outros provedores, que se comunicam com outros clientes, permitindo que você tenha uma WAN, onde você vai se encontrar aí com N serviços, N locais, permitindo aí que tenhamos todos os serviços que a gente usa hoje, inclusive esse curso. Você está na sua casa assistindo essa videoaula que está alocada num servidor, que eu não faço a mínima ideia de onde seja, porém está em outra rede, não é a sua rede. Eu estou aqui hoje, dia X do X de 2000X, gravando essa aula, estou transmitindo essa aula para um servidor, não faço a mínima ideia de onde fique, que está em outra rede, ou seja, a minha LAN se comunica com uma outra LAN, transmitindo informações para ela, transmitindo dados. Você na sua LAN se comunica com essa outra LAN, baixando, assistindo esse streaming de vídeo, onde está essa aula que você está vendo. Esse é o conceito da interação entre as várias redes. Nós vamos nos focar neste momento aonde? Neste segmento, que é exatamente onde nós vamos criar o nosso domínio com o Windows Server. E aí todos os serviços que vão ser utilizados vão ser explicados através de documentos. A aula de hoje também gerou um documento. Tem lá, dá uma olhadinha, dá uma lida, responde o quiz e nos encontramos na próxima aula, onde nós já vamos começar a instalação do Windows Server. Instalação, configuração básica e vamos já configurar algum serviço, que é o serviço de backup e espelhamento de disco, para garantir que essa máquina já tem um nível de segurança mínimo para quando começarmos a operar com esse domínio. Beleza, gente? Nos encontramos lá daqui a pouquinho nesse curso, hein?